Live action sempre foram o maior medo da comunidade de animes, mas depois de alguns com certa qualidade, como Samurai X, Battle Angel Alita e One Piece, a opinião das pessoas começou a mudar gradativamente. Por isso que, quando anunciaram a série de Yu Yu Hakusho, muitos ficaram animados, mas alguns apreensivos. E hoje eu tô aqui pra dar a minha opinião sobre a adaptação depois de ver muita briga por aí. Afinal, ela foi boa ou ruim? A resposta é mais complicada do que parece, como sempre. Então vamos começar do começo, o episódio 1. Mas pra deixar claro, aqui vamos evitar comparar com o original, por mais que seja impossível separar completamente. Olha, eu achei o primeiro episódio genuinamente bom. Ele fez o mais importante, me divertir, e isso já é um baita mérito. O roteiro foi amarradinho, começando com o gancho dele já estar morto, e então depois trabalhando o personagem como um delinquente, mas não porque ele quer, e sim por ser meio mal entendido graças à sua personalidade meio problemática. A cena do diretor brigando com Yusuke enquanto ele tentava defender um garoto que sofria bullying foi uma execução bem clássica de técnicas de empatia, e muito bem feita por sinal. O mesmo vale pra ele salvando a criança e sendo atropelado. E olha, a cena ficou muito boa, viu? Senti impacto ali no atropelamento, impacto físico mesmo. As cenas do protagonista com Quabra também foram sensacionais. O ator interpretou direitinho o último romântico da Terra. Várias cenas dos dois juntos me agradaram demais, seja a voadora de 2 pés ou o Quabra revoltado pela morte do rival. Aqui vale dar um destaque aos coadjuvantes. Os amigos do Quabra foram muito competentes em passar aquele sentimento do anime. Uma parte mais de comédia, sabe? E a direção foi bem inteligente na cena do hospital, quando precisava focar na conversa do Yusuke e do Quabra, e fez um dos amigos que estava de muleta cair no chão, removendo eles do momento e permitindo o roteiro se focar no que precisava. Até os próprios bullies na escola têm um momento bem bacana nesse sentido. Alguns alunos passam pela escada e um dos valentões meio que fala, sem palavras, circulando, não tem nada pra ver aqui. São detalhes de fundo que eu acho que mostram um carinho pelo que estava sendo construído, e acho que a parte que mais demonstra esse carinho é a coreografia de luta. Talvez esse seja o maior destaque do live action. A maioria esmagadora das lutas é incrível, cheia de dinâmicas interessantes, como o uso do ambiente no combate, a variação de cenários, a mudança de estilos de luta e dinâmicas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, Yusuke usa um fio para prender o garoto possuído, depois usa uma bicicleta e por aí vai. Tudo com muita pancadaria no meio. Esse tipo de técnica de escrita de coreografia é muito importante, pois cria uma narrativa na luta, gerando problemas e soluções que nos deixam cada vez mais interessados. E pra colar tudo isso, temos aquela pitadinha de empatia pelo garoto possuído, que só se ferrou durante a história. Ainda mais quando tentou resistir aos bullies. Não foi lá essas coisas, mas pelo menos gera algum contexto ou conexão entre tudo que tá acontecendo. A qualidade da coreografia se repete basicamente em todos os episódios, e foi o que pra mim tornou a série assistível. Putz, então quer dizer que ela não é boa? Calma lá, não é bem assim. Ela gerou muito entretenimento, principalmente pelas lutas legais. Sim, mas toda a produção em geral também foi bem competente na minha opinião. Mas o roteiro, aí foi um grande problema. Não só o grande roteiro da trama da série, mas também como eles construíram diversos momentos. Pra mim, o que mais atrapalhou, sinceramente, foi a velocidade da série. 5 episódios de 40 minutos, 1 hora, foi muito pouco, e parece uma tendência da Netflix reduzir a duração base das coisas. O live action de One Piece ficaria com um ritmo bem melhor com 12 episódios, mas só teve 10. Scott Pilgrim ficaria muito melhor com 10, mas só teve 8. E aqui só temos 5, sendo que um 7 já ajustaria muito dos problemas que eu vou falar. Isso me deixa bem triste. Parece que existe uma equipe que quer fazer algo legal, mas estão tendo que lidar com uma situação de produção que prejudica bem o planejamento da coisa, sabe? Isso causa várias consequências. Por exemplo, a ausência de momentos para trabalhar direito a conexão emocional do público com os personagens, ou dos próprios personagens com eles mesmos, remove a profundidade que os momentos deveriam ter, prejudicam a participação de vários personagens na história que só ficam meio jogados e cria problemas de coesão dentro da própria história. Bora falar de tudo isso aí. O fato de não termos muita conexão emocional acaba se manifestando muito na segunda parte do segundo episódio, ou seja, no momento do Kurama. Literalmente ele conta pra gente tudo o que tá rolando na sua vida, fazendo uma exposição bem barata. O ideal seria descobrirmos isso de uma forma mais lúdica. Uma técnica bem comum que fazem é apresentar um problema relacionado ao passado do personagem, e gradativamente vamos descobrindo a sua visão sobre isso. Mas nem sempre temos tempo, então entendo simplesmente contar tudo de cara. É chato, mas é a vida. O que realmente foi sacana pra mim foi a resolução do problema. O Espelho das Trevas cobrava a vida da pessoa em troca do pedido, e o Yusuke entra lá e doa metade da vida dele, porque ele diz pro Kurama que uma mãe chorar pelo
pelo filho é a pior coisa que existe. E o pedido do Kurama foi basicamente curar a mãe da doença. Mas fazendo isso, ele quase que garante que a mãe dele vai chorar por ele de novo, porque, né, perdeu metade da vida. Isso meio que já vai contra o que ele tava falando, sobre não querer ver a mãe chorando. Fora que ele faz isso por um estranho meio yokai que ele acabou de conhecer, e é considerado um criminoso que roubou um artefato maligno, e nada garante que ele estava falando a verdade e não era um enganador profissional. Se tivéssemos tido tempo entre os dois personagens interagindo, o Yusuke vendo que pode confiar nele, o drama de ambos serem compartilhados entre eles e entre nós, vermos que de fato há uma confiança intensa ali, até que seria bonito e faria sentido. A ideia não é ruim em si, mas não houve preparação nenhuma pra ela, o que deixa tudo meio estranho e possivelmente te tira da história. Isso acaba já misturando vários dos outros problemas que comentamos, pois deixa o Kurama meio deslocado da história. Afinal, por que ele tá indo pro torneio mesmo? Ah, ele tá em débito com o Yusuke, beleza, mas... e aí? Não temos nenhuma construção dessa irmandade. Fica bem raso e deixa a história meio solta. Infelizmente, o Toguro também é vítima disso. O personagem não tem peso nenhum narrativamente. Ele mata a Genkai, que não tem nenhuma importância emocional na história. Ela literalmente não tem nenhum diálogo com Yusuke que não envolva o treino. O povo fica, ah, minha mestra, mas todo treino passa dentro de um time skip onde não tem nenhuma interação genuína de amizade ou admiração por ela. Daí o Toguro fala do Yusuke ser igual a ele, então no outro mundo a Genkai fala que ele já está perdoado pois ele se puniu demais. Hã? O personagem literalmente não teve nenhum desenvolvimento, e todas suas ações em tela são vazias de significado, mas tentam criar algum senso de honra nele, sendo que tudo que sabemos sobre ele é, o povo na vila morreu, daí ele quis ficar mais forte. Esse era basicamente o drama do Quabra, ver os amigos machucados e sentir culpa por isso, inclusive esse senso de responsabilidade dele que desperta a espada. Aparentemente viram que era a mesma coisa e acabaram mudando o drama final do Toguro com a Genkai. E vamos combinar, o treinamento foi bem fraquinho também, né? O fato de não vermos o dia a dia, conversas, reflexões durante tudo isso, faz com que ele literalmente só tenha ficado batendo na pedra, o que é bem tosco. Isso no caso do Quabra, né? O Yusuke teve um pouquinho mais. Só que mesmo assim não envolve conexão real com a Genkai. Nem com ninguém ali, é tudo muito rápido e vazio. O mesmo vale pro real vilão, o cara lá das apostas. Eu não vou entrar nem no mérito em como é idiota o Koema apostar o destino da humanidade em 4 pivetes aleatórios. Afinal, o personagem meio que tá lá só pra tá, né? Porque sua função junto da Botan era só fofocar mesmo. Não adicionaram nenhum tipo de elemento relevante, emocional ou dramático pra trama, em boa parte de suas aparições. E o vilão final acaba não tendo nenhuma conexão direta com Yusuke, nem com o espectador. Ele quer trazer o mundo dos demônios de volta, mas... e daí? Essa parte inteira da trama é só um barulho de fundo na real, pois não tem tempo de realmente envolver os protagonistas dessa parte da trama. São duas histórias que não se comunicam e toda vez que o foco vai pra ela, a do Yusuke perde o tempo precioso que deveria ter pra desenvolver o que importa, o drama de cada um do grupo principal, a dinâmica de interação deles e tudo mais. Além do vilão final não se envolver, e eu nem lembro o nome dele, o gordão lá também não tem nenhum tipo de fechamento bacana. Ambos vilões têm envolvimento com o Riei por causa da sua irmã, só que nem o Riei acaba se envolvendo com eles. Ah, narrador, mas na vida real às vezes isso e aquilo. Não é assim que uma história funciona. Até elementos que aparentemente não têm conexões têm que ser preparados narrativamente. A sua sensação de dever cumprido, vingança, ou alguém sofrendo as consequências pelos seus atos, é algo conscientemente preparado pelo autor. Mesmo quando o personagem não se envolve diretamente, existem elementos temáticos e dramáticos que fazem essa conexão indireta. Aqui não teve nada disso. Não há catarse na batalha final, uma mudança de status quo, um senso de alívio, um aprendizado, nada. Eles salvam as meninas e é isso aí. Normalmente, quando temos isso, há algum tipo de elemento positivo que é despertado durante a jornada ou no salvamento, para que o real personagem salvo seja o protagonista, graças à sua mudança de perspectiva que vai levar a uma vida melhor. Esses exemplos pontuais que eu dei possuem sintomas que são repetidos constantemente durante o live action inteiro. Inclusive tem uma outra coisa bem boba aqui que é, o Yusuke renasce e ninguém liga, cara, é muito aleatório. O cara morreu, tava no velório e tudo mais, reviveu e todo mundo tá tipo, tanto faz. Toda a série, na real, é bem vazia, mas diverte, graças a uma produção de qualidade e coreografias sensacionais. Talvez uma das melhores desses live actions recentes. Infelizmente o roteiro e o fato de serem só 5 episódios reduz ele a um pipocão sessão da tarde que vai ser esquecido.
Eu não vou nem entrar em elementos comparativos aqui, como terem meio que misturado 2 arcos e destruído um baita potencial jogando o Torneio das Trevas fora, ou Koema ensinar o Leigan já com a arminha na mão, tirando a parte da criatividade do Yusuke de se adaptar na luta graças à sua experiência como delinquente. Todos esses elementos são detalhezinhos que prejudicam a adaptação, mas os verdadeiros culpados pra ela permanecer no ranking Sessão da Tarde é o roteiro mesmo, e o tamanho. Se a série terminasse com Toguro matando a Genkai e a Keiko sendo sequestrada, a série já teria muito mais tempo pra ajustar a maioria desses problemas falados, e preparar um arco que pudesse desenvolver o que faltasse, e dar foco para todos em lutas que, além de visualmente legais, fossem impactantes pro espectador. Yu Yu Hakusho é um live action do tipo espetáculo, mas acaba não tendo muitas coisas por baixo. Ele com certeza vai agradar muita gente por trazer diversão, e de fato me divertiu sim, principalmente no início. Esses últimos episódios me decepcionaram. E muitos vão acabar não percebendo esses problemas, pois a série acertou demais no que as pessoas percebem: composição visual e lutas. Isso mostra que a Netflix tem capacidade e está numa direção certa nessa área, mas quando se trata de roteiro e duração das séries, eu tenho sentido que muito tem sido prejudicado por algumas políticas da empresa. Comparado com outros live actions terríveis, esse aqui é incrível, só que não quero ficar comparando o que eu gosto com um lixo. Sinto que estamos no caminho certo, mas parece que ainda falta o respeito pela mídia e pela história por parte daqueles que investem o dinheiro. A sensação que dá é que não tem confiança, então só dá aí o suficiente pra fazer mais ou menos, que se der errado o prejuízo não é tão grande. Quando realmente olharem para as obras originais com o respeito que merecem, e realmente se focarem em fazer um grande sucesso em outra mídia, aí sim teremos uma era de live actions que não tem medo de respeitar e louvar os originais. Qual foi sua opinião? Me diz aí nos comentários, aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Apoiadores viram esse vídeo antecipadamente. Para ter acesso a isso e vários outros benefícios, só se tornar um membro do canal. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.